E eu começo com um versículo que está lá em Josué, capítulo 21, versículo de número 25. Olha só o que a palavra de Deus diz. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Amém. Todas se cumpriram. Amém, amém, amém. Aleluia. Eu quero ler isso de novo. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Irmãos, às vezes parece que essa verdade não se aplica à nossa vida, ao nosso tempo, à nossa realidade. Mas é muito porque nós temos uma interpretação equivocada e errada acerca das promessas do Senhor, acerca das promessas de Deus para a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que de todas as boas promessas do Senhor àquela nação, a nação de Israel, todas se cumpriram, nenhuma se perdeu. Todas se cumpriram, nenhuma falhou. Pergunta para nossa reflexão: por que parece que algumas promessas de Deus para a sua vida e para a minha vida falharam? Por quê? Isso é sério. Às vezes nós temos esse sentimento, e isso às vezes até se torna um ressentimento acerca do porquê que as promessas de Deus não estão se cumprindo sobre a minha vida. Por que as promessas de Deus não estão se cumprindo sobre a sua vida? Será que é só eu que já pensei dessa forma, ou mais alguém já pensou assim? Tem uma meia dúzia aí que pensou. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que é promessa. Promessa é o compromisso de se fazer alguma coisa. Aquele que promete algo quer dizer que está comprometido com aquilo. Meu Deus. Isso é muito forte, isso é muito sério. Porque o significado de promessa é compromisso que você faz com alguma coisa. É alguém que se compromete com aquilo que prometeu. E aí eu faço uma outra pergunta, porque nessa noite nós vamos desfazer, nós vamos quebrar muitos sofismas, muitas mentiras que foram colocadas como verdades e que nos levam muitas vezes a uma frustração ou nos levam a esfriarmos na fé. De acordo com a biblioteca do pregador, na Bíblia, existem mais de 8.810 promessas. Existem alguns outros órgãos que fizeram esse levantamento, que fala que são 7.487, vai haver ali um pouco para cima, um pouco para baixo a respeito desses dados. Mas o que nós temos que entender nessa noite é que nós não estamos aqui focados na quantidade das promessas. Primeiro nós precisamos entender o que é promessas. Uma coisa que não está claro para muitos de nós é que nós, é que eu, é que você, nós não somos os criadores ou os geradores de promessas.
Sabe o que acontece? É que nós fomos criados, influenciados a respeito de uma cultura onde muitas vezes nós enxergamos Deus como o gênio da lâmpada. Você ora, é como se você estivesse esfregando a lâmpada. O gênio manifesta, ele sai, ele se coloca ao seu dispor. E aí então você tem direito a 3 pedidos. Nós vemos Deus dessa maneira muitas vezes. Nós acreditamos que da mesma forma que naquela lenda como é que chama? Não, o que sai da lâmpada lá, o gênio. Nós pensamos que Deus ele é dessa maneira. Nós pensamos que nós vamos orar, então Deus ele vai se manifestar e nós então vamos gerar uma demanda. Nós vamos gerar para Deus os nossos pedidos, as nossas próprias promessas. E aí cabe a Deus, como o gênio faz, fazê-las, cumpri-las. E não é dessa maneira que as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque o seu foco deve estar nos princípios de Deus. E o foco de Deus é cumprir as promessas. Meu Deus. Aleluia. Sabe por que o foco dele é cumprir as promessas? Porque foi ele quem prometeu. Foi ele quem criou e gerou as promessas, Warren. Sabe por que muitas orações não são respondidas? Porque você está gerando promessas para você através das suas orações. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Se você olhar a Bíblia, se você olhar todas as promessas que Deus fez na Bíblia, acredite, tem uma promessa estabelecida para você em cada área da sua vida. Tem uma promessa estabelecida para você para suprir cada uma das suas necessidades. Existe uma promessa para você para que vá de encontro aos desejos do seu coração que estão ligados a um propósito de Deus sobre a sua vida. Por que é que nós estamos gerando promessas acerca da vida financeira? Se na Bíblia já existem promessas acerca da vida financeira. Por que nós não nos apropriamos das promessas que Deus já fez acerca da vida financeira? Por que nós ficamos criando demandas para Deus através das nossas orações? As promessas de Deus a respeito da vida financeira sobre a sua vida são suficientes para você. Amém. Por que é que nós estamos gerando através das nossas orações a Deus demandas e promessas extras que são nossas a respeito da nossa vida sentimental, a respeito da nossa vida espiritual, a respeito da nossa vida conjugal? Por quê? Essa é a pergunta. Porque cabe a nós estarmos focados nos princípios e nas promessas de Deus. E cabe a Deus, e Ele está focado em cumprir essas promessas. O pastor Carlito Paz, ele tem uma frase que diz o seguinte: se nada do que você está vivendo hoje exige uma grande medida de fé, então talvez você precise repensar seu relacionamento com Deus vivo. Ore ousadamente e testemunhe os grandes feitos do Senhor. O
O que move você? Quando nós olhamos a Bíblia, ela nos mostra que o povo de Deus, eles se moveram por promessas. E aqui nós não vamos falar de promessas no nível superficial e genérico, porque é muito bonito, às vezes gera até um efeito e um impacto quando falamos de promessas, uma vez que não sabemos exatamente quais são essas promessas. Na Bíblia, além desse povo se mover por promessas, eles eram lembrados constantemente. Hoje, se tem algo que você precisa guardar com você, é que essa mensagem de Deus para o seu coração é para poder resgatar, é para poder trazer a memória, é para poder lembrar você sobre as promessas de Deus na sua vida. Na Bíblia toda nós vemos promessas, algumas são gerais, outras bem específicas. Como eu disse no início, essa é uma palavra de fé. Então é necessário que você renove a sua fé. É necessário que você nessa noite faça parte do milagre de Deus, das promessas de Deus, para que elas possam se cumprir sobre a sua vida. Deus, Ele espera que você seja participante. Deus, Ele espera que você seja parte ativa do milagre dEle, da promessa dEle, para que Ele possa cumprir essa promessa na sua vida. Deus, Ele não depende de você e Ele não precisa de você para realizar e para cumprir. Mas para você é um privilégio ser um participante das promessas de Deus sobre a sua vida. Vamos ler juntos nessa noite alguns textos da Bíblia, da Palavra de Deus, que descrevem a tão esperada conquista, a tão esperada promessa da terra prometida, que Deus havia prometido ao povo e à nação de Israel. Ele cumpriu ou não cumpriu? Josué capítulo 6, versículo de número 20, a palavra de Deus diz o seguinte: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Meu Deus! Meu irmão, o nosso foco é guardar os princípios. O foco de Deus é cumprir as promessas. O nosso foco é guardar os princípios. O foco de Deus é cumprir as promessas. E Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Creia nisso. Para conquistar as promessas de Deus, primeiro ponto: ouça a voz de Deus em todo o processo. Isso é demais. Quando eu olho para esse primeiro tópico, eu fiz um overview, eu fiz na verdade assim, para que fique mais claro, eu fiz uma linha do tempo da minha vida, da minha história. E eu tentei lembrar, eu tentei resgatar a minha memória. Quantas foram as vezes em que eu deixei de ouvir a voz de Deus no processo da minha vida?
Irmãos, para conquistar as promessas de Deus, é necessário que nós não venhamos estar insensíveis à voz de Deus. A palavra de Deus, ela sempre nos traz correções, exortações, orientações. E uma delas, quando a palavra de Deus diz: aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que acontece muitas vezes e por que as promessas de Deus não se cumprem sobre a nossa vida? Primeira é porque nós geramos promessas. E Deus, ele não tem compromisso em cumprir as promessas que foram geradas no seu coração. Mas ele tem um compromisso de cumprir as promessas que ele estabeleceu a seu respeito. Começa por aí. O segundo ponto é que nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus ao longo do processo. E muito importante para que venhamos conquistar as promessas de Deus, é que nós venhamos ouvir a voz de Deus em todo o processo. Olha o que diz Josué capítulo 5, versículo de número 14, a parte B do versículo. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Na tradução da Bíblia, a linguagem de hoje, que eu achei bem bacana e eu quis trazer também, diz o seguinte: Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou. Para conquistar as promessas de Deus, é necessário você se prostrar diante de Deus. Você está sensível à voz de Deus e aberto para o que Ele tem para falar para você. Josué, nessa ocasião, ele se prostra assim: meu Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo? Queridos, quando nós fazemos qualquer coisa para Deus, sem ouvir a voz de Deus, isso se chama religião. Quando você faz qualquer coisa para Deus sem ouvir a voz de Deus, isso é religião. Pastor, tá, mas como Deus fala? Deus fala de diversas maneiras. Nós sabemos que Deus fala através de pensamentos inspiradores. Deus, ele fala também através de circunstâncias da nossa vida. Há momentos em que as circunstâncias estão falando conosco e nós não conseguimos interpretar, nós não conseguimos ouvir. Deus, ele também fala através das pessoas. Deus, ele fala através de métodos, de ações sobrenaturais. E Deus fala através da Bíblia. Eu quero trazer um parêntese aqui. A Bíblia não diretamente é o único meio, é a única forma do Pai falar conosco. Mas é a principal forma e é o crivo máximo para todas as outras. E o que isso quer dizer? Que se os nossos pensamentos inspiradores não estiverem alinhados, não estiverem amarrados com a palavra de Deus, esquece. O que quer dizer? Que se as circunstâncias, elas não estão alinhadas com a palavra de Deus, esquece. Isso quer dizer que se vier alguém e falar, eis que te digo, e não estiver alinhado com a palavra de Deus, esqueça. Porque a Bíblia, ela é soberana. Amém. Ela é o crivo máximo para todas as outras maneiras como Deus fala. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo de número 20, a palavra de Deus diz:
Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, se alguém abre a boca para falar alguma coisa acerca de Deus, que não está alinhado com a palavra de Deus, descarta essa profecia. Porque a palavra de Deus fala aqui que a palavra de Deus jamais teve como profecia, teve como origem a vontade humana. Ela jamais foi algo de interpretação pessoal ou humana. Nós estamos falando de promessas. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: discernimento não é uma questão de simplesmente saber a diferença entre o certo e o errado, mas em saber a diferença entre o certo e o quase certo. Muitas vezes nós entendemos que o discernimento é para você entender o que é aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, de uma forma extrema. Mas o discernimento é para que você entenda nas entrelinhas aquilo que é certo e aquilo que parece, aquilo que é quase certo. Se aquilo que for quase certo não estiver alinhado com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, descarte. Meu Deus, eu comecei falando que a Bíblia fala de mais de 8.000 promessas. Eu já estou descartando um tanto. Sabe por quê? Porque são promessas que não vão se cumprir. Você não vai conquistar essas promessas, porque não foram as promessas que Deus fez. Segundo, para conquistar as promessas de Deus, caminhe conectado ao futuro. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Josué capítulo 6, versículos de número 1 e 2. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para esse versículo, nós olhamos para esses dois versículos, nós estamos falando que Deus estava falando com Josué, mas usando o verbo no passado. Quando Deus libera algo sobre a sua vida, é porque já aconteceu no reino espiritual. Quando Deus ele libera uma promessa sobre a sua vida, ela já está pronta para se cumprir, meu filho. Aleluia. Quando Deus vira para Josué e fala assim: ei Josué, detalhe, o povo tinha cercado a cidade de Jericó. A Bíblia fala aqui que ninguém entrava e ninguém saía, porque os israelitas haviam cercado a cidade. E é nesse momento que Deus vira para Josué e fala assim: Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Deus ele não falou para Josué assim: Josué, fica aí de prontidão, porque eu vou entregar. Ele fala: eu já entreguei. Sabe por que Deus fala isso? É porque a vitória do povo de Israel, da nação de Israel, sobre Jericó, já estava ganha. Já havia acontecido no mundo espiritual, já havia acontecido no sobrenatural. Deus ele não promete algo para você e depois ele vai ver como ele vai fazer para cumprir isso.
nós fazemos isso, nos envolvemos em muitas enrascadas, porque nós prometemos sem saber se podemos ou se vamos cumprir. Com Deus é diferente. Entenda que as promessas de Deus, quando elas já estão liberadas, é porque elas já existem. Porque se não parece que existe uma promessa de Deus para a sua vida, ela não aconteceu, foi porque, tipo assim, Deus ele não quis fazer essa promessa, né? Deus ele não quis. Não, meu filho. Todas as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida, elas já existem. Por isso a palavra de Deus fala assim, que ele não é filho do homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele prometeu. Porque quando você promete algo de bom coração, quando você promete algo com uma boa intenção, querendo fazer, mas você não consegue cumprir aquilo que você prometeu, isso gera o quê? Um arrependimento, né? Puxa vida, por que eu fui? Por que eu falei? Você fica sentido. Mas com Deus é diferente. Josué 3,5, a palavra de Deus diz: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Aleluia. O segundo tópico é: você precisa caminhar e se conectar com o seu futuro. Lembrando que todas as promessas de Deus, elas já estão prontas. Elas já existem. Cabe a você guardar os princípios. Cabe a você santificar. O seu foco é guardar os princípios. O foco de Deus é cumprir as promessas. Vou repetir isso. Fala assim: o meu foco é guardar os princípios. O foco de Deus é cumprir as promessas. Santifique-se. É um princípio de Deus. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo de número 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Preste atenção nisso. Porque quando falamos no futuro e entramos dentro desse cativeiro do futuro, quando nós vivemos apenas presos, escravizados no cativeiro do futuro, isso gera o que na nossa vida? Ansiedade. Então preste bem atenção. O excesso de futuro gera ansiedade. A ausência de futuro gera desespero. Porque muitas vezes nos encontramos desesperados. É a ausência de estarmos conectados ao futuro que Deus tem para mim e para você. Quando nós não temos a perspectiva do futuro, quando nós perdemos a perspectiva, a fé, a esperança nas promessas de Deus, que elas vão se cumprir na nossa vida, isso se torna desesperador. Terceiro, para cumprir as promessas de Deus, crie atmosferas favoráveis com suas palavras.
Josué capítulo 6, versículo de número 10, a palavra de Deus diz: olha a orientação de Deus para esse povo. Olha a orientação de Deus para a nossa vida. Não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma. Repita comigo assim, fala assim: não digam palavra alguma. Para aí. Até o dia em que eu ordenar, e vocês gritarão. Um dos principais motivos desse povo que estava agora herdando a terra prometida, e começando por Jericó, que era a cidade fortificada, um dos motivos desse povo ter passado 40 anos no deserto, foi a murmuração. Foi ter gerado uma atmosfera desfavorável a eles próprios, a respeito das palavras que eles proferiram. Às vezes nós geramos, dentro dos nossos lares, nos nossos meios de relacionamentos, no nosso trabalho, nas nossas redes sociais, ambientes desfavoráveis para a nossa própria vida. Isso vem a respeito daquilo que nós falamos. Isso vem a respeito daquilo que nós escrevemos. Porque pense bem e acredite, a palavra ela é sua, enquanto você não falar. A partir do momento em que você falou, a partir do momento em que você escreveu, a partir do momento em que você se coloca como a fonte daquela palavra, você é responsável por gerar uma atmosfera favorável ou desfavorável para você mesmo. Nós sabemos que esse povo, eles rodearam as muralhas de Jericó durante 7 dias. Fala assim, durante 7 dias. E durante esses 7 dias, a ordem de Deus a Josué, e Josué então transmitiu ao povo foi: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar, então vocês gritarão. Quando nós vemos alguns filmes, algumas novelas a respeito da conquista da terra prometida, muitas vezes, sabe o que acontece? Nós vemos o povo rodeando lá, e aí, como precisa haver uma interação na novela, no filme, aí você vê um monte de coisa acontecendo. Você fala: nossa, será que aconteceu isso mesmo? Entre a novela e a Bíblia, fica com a Bíblia, tá? Amém. E a Bíblia diz assim, que eles não deram nenhum brado. A Bíblia diz que eles não levantaram a voz. A Bíblia diz que eles não falaram palavra alguma. Meu Deus! Se por causa da murmuração desse povo, eles passaram 40 anos no deserto, agora, esses 7 dias de silêncio que antecederam a conquista, foram um momento em que Deus reprogramou a linguagem do seu povo. Muitas vezes é melhor você fazer silêncio. Até porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser o quê? Tardios para quê? Para falar. Esteja sempre apto a ouvir. Efésios capítulo 4, versículo de número 29 e 30 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados
para o dia da redenção. Cria atmosferas favoráveis com suas palavras. Bill Johnson tem uma frase que eu trouxe para essa mensagem que eu achei extraordinária. E ele diz o seguinte: se Deus habita nos louvores, quem habita na murmuração? Meu Deus. Meu Jesus. Meu Pai. Está em dúvida? Eu vou tirar a sua dúvida. É o diabo. Sem rodeio. Sem rodeio. Está reclamando demais? Está ruim? O tempo inteiro. Tá? Presta atenção. Crie com suas palavras um ambiente, uma atmosfera de quê? De benefício para você. Aprenda a usar as estratégias espirituais, irmãos. Josué 6,20, a palavra de Deus fala assim que quando soaram as trombetas, o povo gritou, mas eles ficaram 7 dias em silêncio. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o que aconteceu? O muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Era uma promessa. Era promessa de Deus para aquela nação. E tem promessas de Deus para se cumprir hoje, nos nossos dias, na nossa família espiritual, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Mas o seu foco deve estar em cumprir e viver os princípios. O foco de Deus é cumprir as promessas. Vamos fechar? Vamos finalizar? Tá bom? 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, a palavra de Deus diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Algumas pessoas deixam de conquistar porque querem que as coisas aconteçam do jeito delas. Vou te dar um conselho, é o que eu fiquei pensando bastante. É um conselho de amor pastoral, bíblico. Se você está orando aí durante 1, 2, 3, 4, 5 dias, ou 5 anos, ou 5 décadas, sei lá, a respeito de promessas que você mesmo criou para Deus cumprir na sua vida, aborta esse negócio. Para. Porque nesse tempo já era para Deus ter cumprido várias das promessas que Ele estabeleceu para você. Se você estivesse orando e vivendo esses princípios. John Eldredge, ele diz o seguinte: não importa o quão promissora uma ideia pareça, se Deus não está nela, você também não quer estar. É exatamente o que eu falei: aborta todas as promessas que você mesmo criou. Se Deus não está nela, se não partiu de Deus a promessa, se partiu de você para Deus, para Ele gerar essa promessa para você, rasga o seu caderninho de oração, apaga da sua mente e entenda quais são as promessas de Deus. Para finalizar, se coloca de pé aí. Números capítulo 23, versículo de número 19, a palavra de Deus diz assim: olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não. Nessa noite, apegue-se com tudo
com todo o seu ser, com toda a sua força, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, nesta grande promessa relacionada à sua salvação. E quando nós falamos da promessa da salvação, nós estamos falando que ela é um pacote. Dentro dessa grande promessa da salvação, estão todas as outras promessas que você precisa para viver uma vida abundante em Jesus Cristo. Se apegue nisso. Amém?